Queridos, hoje nós continuamos a parte 6 do Sermão do Monte e eu vou te convidar a abrir tua Bíblia em Mateus capítulo 6. A partir do verso 16. Mateus 6, a partir do verso 16. Você deve estar se perguntando, mas ele vai pular a oração modelo antes de começar a série Sermão do Monte, 2 semanas antes. Eu fiz uma exposição sobre a oração modelo, a oração do Pai Nosso, amém? Para quem não assistiu, para quem não estava aqui na igreja, ou para quem não viu os vídeos dos cultos no nosso canal no YouTube, está lá no YouTube, no nosso canal Igreja Batista Ipanema. Se você for lá no YouTube procurar Santificado seja o teu nome, Igreja Batista Ipanema, vai aparecer essa pregação lá para você, que é uma exposição da oração do Pai Nosso. Eu fiz ela 2 semanas antes da gente começar essa série. Então é por isso que eu estou pulando ela agora nessa exposição corrida aqui e entrando direto na questão do jejum. Mas acompanhe lá no nosso canal do YouTube a mensagem Santificado seja o teu nome. Não hoje, né? Agora você fica aqui com a gente, preste bastante atenção, mas um outro dia, essa semana, tá bom? Para que você não perca tudo aquilo que nós estamos aprendendo aí. Então está escrito assim: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que está em secreto, te recompensará. Que vem em secreto, né? Que vem em secreto te recompensará. Irmãos, olha só. Preste bastante atenção. Creio que eu não vou me demorar. Mas eu quero deixar algumas coisas para o nosso coração aqui hoje. Amém? Primeiro de tudo, a prática do jejum. Se os irmãos forem olhar e prestarem bastante atenção no que a gente está vendo a partir de Mateus capítulo 6, Jesus vai falar muito sobre a prática da justiça como um todo. O verso-chave de tudo aquilo que a gente está vendo aqui é quando Jesus diz assim, olha, cuidem de praticar as vossas boas obras ou as vossas obras de justiça diante dos homens. Cuidem para que vocês não façam para se mostrar diante deles. Cuidem para que vocês não façam exibindo uma fé que não é legítima, que é apenas uma fé hipócrita, ou seja, uma fé de alguém que atua, né? Eu disse isso para os irmãos na semana passada, a palavra hipócrita nada mais é do que a palavra ator. É a mesma etimologia, a mesma origem. Então, um hipócrita, ele nada mais é do que alguém que cria uma cena em troca de alguma recompensa. Que encena uma figura, que encena alguém, que faz uma cena construída em troca de alguma recompensa. Em troca, no caso de um ator por profissão, em troca de reconhecimento, em troca de salário, já que esse é o ganha-pão dele. E no caso dos escribas e dos fariseus, enfim, no caso dos judeus, naquele momento, que tinham essa característica no coração, nada mais era do que atores querendo mostrar uma espiritualidade para que fossem conhecidos como grandes. Eu quero falar algumas coisas para vocês sobre o jejum. Irmãos, muito pouco se tem falado sobre o jejum. Muito pouco fala-se sobre o jejum, e geralmente quando fala-se sobre o jejum é sobre algum ou outro crente que aparentemente tem uma vida cristã extraordinária, uma vida cristã acima do que é a média. Mas a verdade é que Jesus não estava falando com pessoas comuns e sim com discípulos dele. E nós jamais deveríamos ser pessoas que se acomodam com uma vida cristã comum, corriqueira, domingueira, que participa apenas dos cultos, que participa apenas das reuniões, que apenas abre a Bíblia quando está no culto, que assiste pregação, mas não medita na Escritura por si mesmo, que não fala com Deus, que não se atenta à justiça, ao pecado. Não.
Ele estava falando aqui, e os irmãos sabem disso, porque eu tenho enfatizado isso muito, estava falando aqui com seus discípulos. Estava falando aqui com todos aqueles que, como creio, você também se declaram cristãos verdadeiros. Não meramente pertencentes à religião cristã, mas cristãos de verdade. E quando ele vem falar sobre isso aqui, ele nem necessariamente está mandando alguém fazer jejum. Ele está deduzindo que aquelas pessoas que o ouviam tinham um jejum na sua prática cotidiana. Perceba que Jesus não dá nenhum mandamento dizendo jejue. Ele apenas está ensinando a jejuar, deduzindo que quem o estivesse escutando tivesse a prática do jejum como algo comum na sua vida. E ensinando os perigos de encarar isso como uma rotina ou como uma mera prática religiosa. Irmãos, jejum é necessariamente a prática de ficar sem comer. É necessariamente a prática de ficar sem comer. É claro que no que tange ao nosso jejum para com Deus, isso vai englobar outras coisas. O jejum que você faz na sua vida espiritual não é o mesmo jejum que você faz para fazer um exame de sangue. Para fazer um exame de sangue eu simplesmente preciso passar 12 horas sem comer. Ou 8, né? Não sei, acho que depende do exame. Alguns até mais, né? Basta que você fique sem comer para fazer um exame. Né? A glicose vai baixar, os níveis das suas coisas vão baixar todas, vão ao natural, e aí você faz o seu exame. O jejum, espiritualmente falando, o jejum da prática cristã, ele é diferente. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Mateus 6 vai nos mostrar as 3 esferas da vida de um homem justo, de um homem que é nascido de novo. Primeiro de tudo, Jesus fala sobre a prática da justiça no que tange a dar esmola, no que tange ao cuidado do necessitado. Então, essa é a prática que interage com o outro e necessariamente, principalmente, com o carente, com aquele que é necessitado, com aquele que é viúva, que é órfão. Né? Então, a prática da justiça em relação ao cuidado com o necessitado. Depois, Jesus fala sobre oração. Aí é a sua vida em comunhão com Deus. Então, a justiça primeiro, na prática com o outro em segundo. A prática da vida pessoal com Deus de alguém que é justo, de alguém que é justificado. E aqui ele vai entrar na questão do jejum. E aí você pode dizer assim, mas o jejum também não faz parte daquilo que tange ao nosso relacionamento com Deus? Eu vou dizer para os irmãos que o jejum diz mais respeito a você com você mesmo. É a prática da justiça e a busca pela prática da justiça no que tange ao seu relacionamento consigo mesmo. E eu quero entrar bem no cerne dessa questão com você. Muitos de nós nunca tiveram a experiência de jejuar. Outros tiveram muito espaçadamente, muito especificamente alguma outra situação de jejuar, não sabendo exatamente o que é que estava fazendo e principalmente com uma inquietação danada, né? Então, às vezes o cara deixa de comer, mas ele incontrolavelmente precisa pegar o celular ou ele precisa pegar a TV e assistir a TV ou alguma outra coisa que o impeça de ficar em silêncio. E as pessoas se perguntam o porquê disso. Alguns dizem assim, quando eu fico sem comer eu fico até irritado, me dá irritação, muda o meu humor. Irmãos, isso vai dizer respeito ao quanto a nossa carne tem tanta voz dentro de nós. Isso nada mais vai dizer respeito a o quanto a nossa carne, o nosso homem mortal, o nosso Adão, o resquício do nosso Adão, o pecaminoso, tem tanta voz dentro de nós. O jejum, ele mais diz respeito a você com você mesmo, porque ele é uma prática que começa a mostrar para você o quanto você não é santificado, que começa a mostrar para mim o quanto eu não sou santificado. O quanto há em nós pouca introspecção, pouca reflexão, pouca oração, pouca palavra, pouco pensamento voltado a Deus. Alguns de nós nem nunca fizeram isso. Jesus, quando está falando aqui, ele está falando com pessoas que ele deduz que jejuassem com alguma frequência. E o judeu, ele jejuava 2 vezes por semana. Só que ele incorria em outros erros. Geralmente eles jejuavam 2 vezes por semana e
havia um mandamento na lei de Moisés que Deus havia estabelecido, que era um jejum anual. Então, mandamento mesmo sobre jejum, só há um na Escritura, que é Deus dizendo para o povo que eles deviam jejuar no dia da expiação, ou seja, no dia que o sacerdote faria sacrifícios para a expiação do pecado do povo. Depois o judeu criou a cultura de jejuar 2 vezes por semana, também fazendo referência à subida e à descida de Moisés no Monte Sinai. Como se estivessem representando sobre si mesmos a viagem, a peregrinação de Moisés a subir ao monte e a descer ao monte. Com uma cultura, com uma rotina. Mas isso fazia com que eles perdessem o espírito do que era o jejum também. Aí, haviam os outros a quem Jesus confronta nessa mensagem também, que faziam para mostrar uma espiritualidade, que faziam para criar uma aparência de homens santos, né? É exatamente a mesma coisa que Jesus confrontou na forma como os fariseus oravam e na forma como eles davam esmolas, ou seja, eles se mostravam para fazer. Com o jejum era a mesma coisa. Então o que é que o fariseu fazia? Chegava no dia do jejum, muitos deles jogavam cinza sobre a cabeça e faziam propositadamente cara de cansados. Eles bagunçavam a própria aparência para sair às ruas sem comer, mostrando que estavam em jejum. Ou seja, era para ser uma prática de abnegação e tornou-se uma prática de exibição, né? Mais uma vez, tornou-se uma questão de pecado naquilo que deveria ser uma prática santa. Então Jesus está confrontando isso aqui. Aí ele vem e diz assim, olha, vocês, pelo contrário, quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto. O que é isso? Então, quando eu for jejuar, eu tenho que parecer muito bem, vestir a minha melhor roupa? Não, na verdade não é isso. O judeu, para sair todos os dias de casa, ungia a cabeça e lavava o rosto. É como se você estivesse passando um gelzinho no cabelo, ou um cremezinho no seu cabelo, dando uma lavada no rosto para não ficar com remela, não deixando a barba crescer até o pé, exceto algumas pessoas que são mais adeptas da cultura, né? Enfim, tem um padrão estético para isso também. Eu gosto de barba grande, não gosto tanto demais assim, mas... Enfim, diz respeito a... Faça normalmente, não mostre o que está fazendo, não faça alarde, nem queira passar uma imagem que você não tem, simplesmente jejue. Não conte para ninguém, não faça alarde sobre isso, vista a sua roupa normal, limpe-se normalmente, saia bem vestido, pronto, acabou. Irmãos, mas deixa eu dizer algo mais específico para vocês, não é muito difícil de entender isso, essa palavra ela é bem autoexplicativa, mas eu quero me ater à questão do jejum. Nós perdemos de vista essa prática. Embora alguns homens ao longo de toda a nossa história tenham tentado voltar com ela e trazido ela mais em evidência, nós não temos feito por onde vivê-la, pelas mais variadas desculpas possíveis. Alguns conseguem ficar de jejum para fazer exame, mas não conseguem passar um tempo com Deus sem comer. Alguns conseguem ficar em jejum intermitente para emagrecer, mas não fazem isso na sua prática da vida devocional. Olha só, o jejum não tem efeitos imediatos. O jejum não é feito para você negociar com Deus. Não é porque você jejua que a sua prece vai ser mais ouvida do que a de quem não jejua. Então, no que consiste o jejum? Afinal, do que se trata o jejum? Primeiro de tudo, percepção. O jejum, pelo menos os primeiros dias dele, vão mostrar para você o quão você é dependente das coisas para ficar pleno, para ficar bem, para ser feliz. O jejum vai expor você a você mesmo. Existe um dado, irmãos, muito alarmante sobre o que aconteceu e do que está acontecendo aí nessa quarentena. Os irmãos ficaram sabendo que as violências domésticas aumentaram muito mais, que os divórcios aumentaram muito mais. Sabe por quê? Na vida cotidiana que as pessoas estavam levando antes, elas tinham tão pouco tempo para estarem um com o outro, que um casal só se suportava para a hora de dormir. Se deitavam juntos, acordavam cedo, saíam para trabalhar e não tinham que olhar para a cara um do outro por muito tempo.
tinham lá suas relações e a vida totalmente dividida pela rotina. Aí veio a quarentena e botou um frente a frente com o outro. Aí começaram a aparecer as coisas que não estavam sendo perdoadas. Aí começaram a aparecer o pecado que a vida cotidiana não deixava aparecer um diante do outro. Começaram a não se aguentar mais, porque perceberam o quão inaptos estavam para cuidar um do outro. Resultado disso, divórcio. Resultado disso, separação. Resultado disso, conflito. Aí mulheres perceberam que alguns dos seus homens tinham algumas práticas ilícitas no seu coração e por sinal eram violentos. Aí eles foram e bateram nas suas esposas. Dentro das coisas bizonhas que estavam acontecendo e que estão acontecendo nessa quarentena. Por quê? Porque ficaram expostos à própria realidade um do outro. Sem Jesus, só fica a exposição do problema. Com Jesus, pode haver arrependimento, restauração e verdadeira transformação. Mas no que tange ao jejum, é você exposto com você mesmo. O jejum, irmãos, é como uma declaração que o crente precisa, que o crente deve fazer a Deus, de que ele tem fome de Deus, de que ele percebe em si mesmo a sua injustiça e o quão ainda é pecador e o quão ele precisa de Deus. Então ele deixa de comer, então ele deixa de fartar-se de qualquer prazer humano comum por um dado momento, para que ele procure encher-se de Deus. Então é como eu disse para os irmãos, não é como um resultado automático. Os primeiros dias fazem a pessoa passar algum nervoso, fazem a pessoa passar algum estranhamento, mas é tudo porque ela está exposta a si mesma. E aí ela começa a perceber, enquanto está exposta a si mesma, o quanto ela precisa de Deus. Então assim, o jejum não pode ser feito como uma mera rotina religiosa. Ele não pode ser feito por alguém que acha que porque vai jejuar, do nada, está tudo resolvido, fiquei mais santo. Não adianta você achar que o seu jejum resolve os problemas que você tem que resolver. Então não é só porque você jejua que você resolve todos os problemas do teu casamento. Não é só porque você jejua que você paga as tuas contas. Não é isso. A questão é, o jejum verdadeiro, sadio, é feito por um crente que olha para si e percebe, eu preciso mais de Deus. O jejum verdadeiro é feito por um crente que vai olhar para si mesmo e perceber, eu preciso mais de Deus. O jejum verdadeiro é feito por alguém que tem consciência de pecado. Por alguém que está em constante desejo por aproximar-se do Senhor, por parecer-se mais com Jesus. Esse é o que verdadeiramente tem uma experiência de jejum bem-sucedida. É aquele que é compelido por um propósito santo. É aquele, por exemplo, que vez ou outra na sua vida se vê diante de duas circunstâncias onde não sabe o que escolher e percebe que há um limite na sua sabedoria, no seu entendimento e diz, vou jejuar. Preciso estar sensível a Deus. Então, jejua-se, enquanto se jejua, ora, e pede-se a Deus sabedoria, orientação, fortalecimento. E gradativamente o indivíduo vai vendo as suas limitações carnais sendo substituídas por virtudes de Deus. Amém? Então, é como eu disse para os irmãos, não é como fórmula mágica. Jejum não foi feito para ser fórmula mágica. Jejum não foi feito simplesmente para pedir alguma coisa para Deus. Jejum foi feito para o reconhecimento da necessidade de Deus. E sim, ele vai gerar efeitos. Ele vai gerar efeitos espirituais, vai gerar efeitos maravilhosos. É como quando o Senhor Jesus expulsou um demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. E eles perguntavam para ele, por que o Senhor conseguiu expulsar e a gente não? Tomamos uma coça que não nos adiantou nada, não sabíamos o que fazíamos.
Ele virou para eles e falou sobre a fé deles, que ainda era pouco, e depois disse assim: todavia, né, há castas de demônios, enfim, características de seres espirituais, de demônios, que só podem sair com jejum e com oração. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, nós somos muito mais pecado do que espírito, somos muito mais carne do que espírito. O sacrifício de Jesus nos liga a Deus, nos dá a oportunidade de sermos santificados pelo Espírito de Deus. Mas isso não significa que tudo aconteceu com uma fórmula mágica. Um crente nascido de novo, o que mais vai acontecer com ele é olhar para si e perceber como eu preciso mais de Deus. Como eu preciso mais de Deus. Como eu preciso mais ser santificado por Deus. Como o meu coração ainda precisa ser transformado. Como eu preciso amar de forma mais intensa, mais bíblica. Como eu preciso ser mais responsável. Como eu preciso administrar melhor segundo a palavra. Então um crente nascido de novo sempre percebe em si mesmo a necessidade de ir mais perto do Senhor. Isso é a característica fundamental de um crente nascido de novo. Ele se percebe necessitado. Ele não vive dando desculpas, ele é protagonista da sua vida. Errei, pequei, preciso mais de Deus, então vou em frente, vou mais perto do Senhor. Então o jejum não é mandamento. O jejum não é como a prática do nosso compromisso de domingo, no culto. O jejum é um sinal do crente nascido de novo, de que ele precisa mais de Deus. Porque não é mandamento e porque não é religiosidade, porque não é nenhuma prática religiosa feita por rotina, nós começamos a usar isso como argumento para não ter isso na nossa própria vida comum. Mas Jesus tinha o jejum na sua vida comum. Os apóstolos, a partir de Atos, começaram a ter isso na sua vida comum. Os grandes homens de Deus da história tiveram isso na sua vida comum. Não faziam alarde sobre, não faziam festivais sobre isso, não ficavam dizendo isso a todos, mas precisavam de Deus. E a sua vida declarava isso no secreto também. E principalmente no secreto. Amém? Então, seu relacionamento pessoal com Deus se dá pela oração, pela meditação da Escritura. A sua justiça na prática com outras, com o outro, com o ser humano, com o teu próximo, se dará pela forma como, pelas tuas obras, pela forma como você se comporta, pela forma como você cuida do necessitado, pela forma como você pratica a justiça e a misericórdia. Mas a tua parte contigo mesmo, ela precisa ter uma abertura de olhos, onde você olhe para si e perceba: preciso mais de Deus. Onde eu olhe para mim e tenha certeza de que eu preciso mais de Deus. E isso nos leve a um jejum legítimo. Isso fará com que a gente não incorra nesses riscos de fazermos alarde, de mostrarmos que estamos jejuando, de mostrarmos que temos uma vida assim de oração, de mostrarmos que somos assim, que somos os tais. Eu oro tantas horas por dia e eu jejuo tantas vezes por semana. Não, isso será pessoal seu. Será algo teu com Deus. Mas precisa haver em nós fome de Deus. Jejum é uma declaração do crente que tem fome de Deus. Jejum é fome de Deus. É o crente de forma prática declarando aquilo que o Senhor Jesus repetiu quando disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando foi tentado pelo diabo. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só das coisas que se podem comer, nem só dos teus bens, nem só do que o teu dinheiro pode comprar, nem só do teu conforto, nem só das tuas necessidades supridas fisicamente, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja,
se quaisquer destas coisas faltarem, se porventura teu pão te faltar, se porventura teus bens te faltarem, se porventura tua própria provisão te faltar, Deus não deixará de te prover com a sua própria palavra. Deus não deixará de te prover com a sua própria presença. E você pode ter certeza que nisso estará seguro. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, olha só, no versículo 18 ele diz: para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, o jejum tem um retorno do Senhor? Tem. Qual a extensão desse retorno? Qual a extensão dessa recompensa? É você com Deus. Mas o jejum, aquilo que você faz no teu íntimo, no teu particular, também é prática de justiça. Não só aquilo que se vê, mas principalmente aquilo que não se vê, sinaliza um coração justo e justificado. Então olha só, se você jejua como alguém que tem fome de Deus, Deus te alimentará da sua presença. Se você jejua como alguém que quer conhecer mais a Deus, Deus se fará conhecido a você. Se você jejua como alguém que está suplicando ao Senhor: Pai, eu quero evangelizar meu esposo, minha esposa, meus filhos e não sei como, meus pais e não sei como, mas eu quero irradiar a tua luz. Eu ainda não compreendo, ainda não tenho sabedoria, ainda não tenho talvez entendimento de como devo fazer, mas eu quero. Esse tipo de súplica ao Senhor pelo jejum, esse tipo de súplica oriundo da fome por Deus, Ele tem recompensa. Ele tem o Senhor abrindo os teus olhos, Ele tem o Senhor te fortalecendo, Ele tem o Senhor te acrescentando sabedoria, Ele tem o Senhor te acrescentando fé, Ele tem o Senhor amadurecendo você e te tornando alguém com quem Ele pode contar. O jejum precisa voltar à vida comum da igreja. Ele não pode ser algo público, escrachado. Ele não pode ser algo que a gente faça lá de hoje eu estou em jejum, passei essa semana em jejum. Eu já vi pregadores fazendo isso, porque eu preguei a semana inteira porque eu jejuei a semana inteira para pregar aqui. Não valeu de nada. Simplesmente porque você falou. Quando você faz em secreto. Mas faz. Eu não preciso saber. Eu, como missionário da Batista Ipanema, irmãos da Batista Ipanema, para o que vocês contem comigo, se quiserem partilhar alguma coisa de dificuldades e, enfim, de quaisquer necessidades, amém. Mas vocês não precisam dizer para mim e nem uns aos outros, assim como eu não vou dizer para vocês quando eu fizer, no que tange ao jejum. É tua prática. É tu olhando para ti mesmo e percebendo o quão eu preciso de Deus. É você olhando para si mesmo e ao invés de mostrar-se como grande, como alguém que tem uma espiritualidade maior do que a dos outros, é alguém que se contrita e se quebranta. Eu preciso mais do Senhor. Minha TV não manda na minha vida. Eu quero passar um tempo com Deus. Meu celular não manda na minha vida. Eu quero passar um tempo com Deus. Minha rotina não é mais importante do que conhecer mais o meu Deus. Amém? Então, medite sobre isso. Nós precisamos ser gente que tem fome de Deus. Talvez o não jejum, a ausência de vontade, a ausência de se pensar sobre isso, a ausência de se considerar isso, só mostre o quanto nós temos pouca fome de Deus, o quanto nós temos pouca vontade de conhecer a Deus, o quanto nós estamos tão distantes, achando que estamos tão próximos. O Senhor tem muito mais a se fazer conhecido. Mergulhar na presença de Deus é como mergulhar num oceano que não tem final, que não tem chão, não tem parada. E às vezes nós queremos ficar na beira. Às vezes nós queremos ficar nas primeiras ondas. Às vezes nós queremos só molhar o pé.
Mergulhe o pé, os joelhos, os lombos, os ombros, a cabeça, até que nada mais se possa ver de você, meu irmão. Até que você e o oceano da presença de Deus sejam um só. Até que você e o oceano da presença do Senhor sejam apenas um. Você esteja totalmente imerso. É isso o que gerará os efeitos secundários do jejum. Você se tornando um homem melhor e uma mulher melhor para o teu casamento, para o teu esposo, para a tua esposa. Você se tornando um pai melhor. Você se tornando alguém mais piedoso, alguém mais preocupado com a obra do Senhor, alguém mais envolvido com a prática da justiça. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus depressa. Que Deus te enche de fome, que Deus arranque o seu sono. Que Deus arranque o seu sono, que Deus perturbe seu coração na madrugada. Eu não vim aqui para apregoar paz para vocês. Eu não tenho que apregoar paz para nós. Nós não estamos em tempos de paz, de falsa paz. Nós estamos em tempos onde nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos mais do Senhor. A igreja precisa encher-se de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te glorificamos, nós te engrandecemos. Nós te damos graças. Ó Senhor, quão distantes do Senhor nós ainda somos, tendo toda a oportunidade de estarmos dentro. Tendo toda a oportunidade de, como disse o autor de Hebreus, entrar com ousadia no Santo dos Santos. Nós às vezes ficamos na porta. Nós às vezes ficamos para fora. Nos falta fome. Nos falta sede. Fome e sede de justiça. Nos falta fome da presença de Deus. Nos enche de fome. Nós queremos ter olhos abertos para nos perceber, para nos ver o que nós somos sem Ti. Para ver as benesses de estar na Tua presença, de andar na Tua presença. Abre os nossos olhos para ver dentro de nós. Deus, não sei qual dos meus irmãos passará a jejuar, mas que isso seja uma prática verdadeiramente eficaz. Desejo de estar perto de Deus. Fome de conhecer mais ao Senhor. Fome de ir mais perto de Ti. Deus, enche o Seu povo. Nos limpa, nos transforma e nos enche. E que, meu Deus, pessoas que verdadeiramente jejuam, vivendo a prática da justiça, da verdadeira justiça, não se mostrando, não querendo mostrar uma religiosidade falsa, mas sendo verdadeiramente piedosos e fervorosos, de coração totalmente dobrado ao Senhor. Que crentes assim sejamos nós, que nós nos tornemos assim. E seja o Seu nome glorificado em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos dê fome, nos tire o sono. Perturbe o nosso coração. Até que sejamos o Seu povo, até que sejamos parecidos com Jesus. E o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a tua vida. Olha só, por hora continuamos ainda nas transmissões. Quinta-feira nós temos o nosso compromisso às 8 horas da noite aqui, pela transmissão. Aos membros da Batista Ipanema, e não só a eles, a todos que estiverem em Porto Alegre, ou mesmo que forem de outro lugar, mas perceberem que tem jeito de se locomover, nós estamos doando alimentos a famílias necessitadas. Nós temos feito isso há meses, tá? Nós não divulgamos isso muito aqui no nosso Facebook, mas fazemos, tá bom? E tem muitas famílias necessitadas em Porto Alegre. Né? Tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que o auxílio emergencial chega atrasado, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa ser responsável por essas vidas. Né? Nós somos o corpo vivo de Cristo. Então, você que pode, nos ajude, doe alimentos, tá? Eu não sou membro da Batista Ipanema, como é que eu faço? Manda uma mensagem pra gente aí no privado, tá? Pra poder você vir pra cá, a gente passa o endereço, você vem pra poder fazer a doação. Nós estamos à disposição de vocês, tá bom? E que Deus abençoe
a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitória e nós nos encontramos aqui na quinta-feira. Beijo no teu coração, fique com Deus.